Salve meus sobrinhos, tio galera na voz em mais uma aula aqui do nosso curso Tuner Pro. E nessa aula eu vou mostrar para vocês na prática como configurar com todos os detalhes o seu Drum Hack, que é a função ali do Ableton para a gente utilizar o Sound Effects nos nossos pads, no nosso controlador MIDI, certo? Então bora cair aqui para dentro do Ableton e aprender como fazer isso. E assim família, é uma forma muito simples, tá? Porém existem diversos detalhezinhos ali que você tem que prestar atenção para configurar e deixar tudo redondinho ali certinho, para não ter nenhuma divergência ali de dinâmica, para você também configurar aqui cada tecla do seu controlador MIDI correspondente ao Sound Effects, né, o one shot ali, o sample que você quer, certo? Então, para começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir um canal aqui, só que um canal de MIDI, porque a gente vai usar a função MIDI aqui para poder fazer o Sound Effects. Então você vai vir aqui com o botão direito em cima, né, de qualquer canal e vir aqui, ó, Insert MIDI Track, ou apertar Ctrl Shift T. Ele já vai abrir aqui então. Aqui eu vou nomear, né, só pra gente se identificar. Vamos lá, MPC, na real eu vou colocar Sound Effects. Esponja é foda, né? Sound Effects, certo. Então aqui a gente já tá com o canal MIDI. E agora o próximo passo que a gente vai fazer é vir aqui no Ableton, aqui nesse cantinho esquerdo, vir Instrumentos, né? E vai vir aqui nessa opção Drum Hack. E você vai pegar e arrastar ele aqui pro seu canal MIDI. E agora repara que ele abriu essa funçãozinha aqui de baixo, onde é a função dos pads, onde a gente vai configurar cada one shot, cada sample ali correspondendo a uma tecla do nosso controlador MIDI, certo? Deixa eu ligar o controlador MIDI aqui que eu esqueci. Então antes da gente começar aqui a mapear, eu queria deixar uma observação aqui, porque existem alguns controladores MIDI onde a ordem aqui, a sequência dos pads, não são correspondente à ordem aqui dos pads do Drum Hack. O meu controlador MIDI, aquele que eu mostrei na outra aula, que é o maior da M-Audio, os pads dele são meio bagunçados, tá ligado? Esse daqui ele já segue a ordem ali, se eu apertar aqui, ó, se você reparar, ele tá mexendo aqui no C1, certo, ó. E se eu apertar o segundo, ele vai para o C hashtag 1, ou seja, Dó sustenido 1, aqui ele vai para o Ré, aqui ele vai para o Ré sustenido. No meu outro controlador MIDI, ele é meio bagunçado, então quando você aperta o primeiro, tá em um lugar, quando você aperta o segundo, tá em outro lugar. Então é importante sempre você reparar qual que é a nota ali que você tá apertando no pad, correspondente com o Drum Hack, certo? É só você apertar que vai aparecer ali, ó, o botãozinho de play ali, referente à nota que aquele pad corresponde, certo? E meus sobrinhos, antes de eu começar mostrando aqui pra vocês na prática o Sound Effects, eu vou já deixar aqui embaixo o link para download desses drum kits, né? Ou seja, do pack de Sound Effects, onde eu selecionei vários timbres, todos os efeitos que eu utilizo ali durante os shows com o Vino, certo? Efeitos ali selecionados a dedo, alguns já estão até mixados, até mesmo por mim, tá ligado? Então assim, família, eu vou estar deixando aqui o link para download 100% gratuito e logo menos eu vou estar trazendo aqui um Big Master Blaster packzão aqui de Sound Effects para vocês, certo? Então é isso, bora aqui ó, tô aqui com o meu drum kitzão aqui, né, de Sound Effects para show e cara, tem muita coisa, tá ligado? Eu não vou mostrar todos aqui em aula porque é muita coisa, então a ideia dessa aula é justamente eu mostrar aqui para vocês como configurar e eu vou mostrar aqui vários exemplos, principalmente os que eu mais utilizo. Eu até deixei favoritado aqui, né, se liga nos efeitos. O efeitinho de Nextel, que é bem clássico, né? Let's go! Eu gosto muito de usar o Mario para fazer umas chamadas também. Aqui ó, dinheiro, né, esses do Caio Passos é muito da hora, ó. Esse daqui é muito legal, tá ligado? Muito clássico também, ó. O frango, né? Esse daqui é a águia que eu mesmo mixei, porque, cara, é muito difícil você achar um timbre de águia que, tipo assim, soe legal, tá ligado? Ou é umas águia meio moscando, assim, tipo, meio frango, tá ligado? Ou é, tipo, umas águia muito estridente que chega a arder os tímpanos. Então, assim, esse timbre foi o que eu peguei ali, que eu achei melhor, e dei uma mixada, tirei uns agudos e tal, deixei num time legal ali, certo? E o classicão aqui também, né, ó.
O gemidão. Cara, esse gemidão faz sucesso durante os shows, tá ligado? Então é uma marca registrada aí do tio A Gemida. Então é isso, meus sobrinhos. Bora começar aqui na prática, certo? Então, o que eu começo configurando? Os pads aqui, tá ligado? Eu também utilizo aqui as teclas, né? Aqui embaixo. Mas eu sempre gosto de deixar os principais samples que eu mais utilizo ali recorrentemente durante o show aqui nos pads e numa ordem, né, que eu também gosto. Então, o primeiro pad aqui, ó, que tá tocando C1 aqui, que seria o Dó 1, eu gosto de deixar a águia. Então, vamos pegar o nosso frango aqui. É muito simples. Você vai pegar e arrastar ele aqui pro pad correspondente. E quando eu apertar, ó, ele já vai estar funcionando, certo? Só que, reparem, se eu apertar fraco, ó, uma aguinha xoxinha, né? Se eu aperto forte, ó, é uma águia mais potente. Isso se dá por conta que a função Velocity está ativada. E, cara, eu não gosto dessa função para pad, principalmente para show. Por quê, cara? Porque ali no show você não vai ter ali um controle de dinâmica, de velocity, né? De apertar fraco ou forte ali, de uma forma muito ali, tipo, controlada, né? Então eu gosto de tirar essa função para se eu apertar fraco ou se eu apertar forte, o som vai ficar igual, tá ligado? E como que eu tiro essa função, tio? É só você vir aqui nessa opção, ó, tá em frango, né? Tá no FX frango aqui. Percebe que o sample tá aqui, certo? E aqui embaixo você tem algumas funções. Você vai achar essa daqui, ó, Vol, que é tipo de volume, e Vel, que é de velocity. Você vai zerar essa função, ó. Agora que eu zerei, se eu apertar fraco, tá o volume, se eu apertar forte, mesmo volume, tá ligado? Então é muito importante você fazer isso em todos os samples, em todos os one shots, porque daí você vai conseguir ter um controle maior ali de dinâmica, certo? Não vai ter a hora que vai ficar fraco, não vai ter a hora que vai ficar forte, vai ficar uma coisa nivelada. Isso é bom para a hora do show, tá? Uma segunda configuração que eu já vou fazendo em todos os samples que eu vou adicionando é relacionado ao volume, tá? Então, como que eu faço isso? Se você reparar aqui, ó, na hora que eu aperto o pad aqui, ó, ele tá aqui, ó, batendo em praticamente menos 24. Isso é bem baixo, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em volume, esse último knobzinho aqui do sample, e eu vou aumentando isso daqui, ó, até o sample chegar o mais próximo possível de zero, ó. Pode aumentar sem medo. Eu não deixo relar ali exatamente no zero pelo seguinte motivo, família. Deixa eu aumentar meu microfone aqui, ó. Pelo seguinte motivo, família. Quando você aperta mais de um sample, ele vai se somar ali, então pode ser que dê uma clipada, uma saturada, e isso também não é legal, tá? Só que daí depois a gente vai acabar jogando um limiterzinho aqui no nosso canal de Drum Hack, justamente para não ter esse perigo, né, esse problema de clipar. Então, enfim, eu vou deixar para mostrar isso mais pra frente, no final dessa aula. E é isso, aqui a gente já tem então nosso primeiro pad configurado. Vou abaixar um pouco aqui, que isso daqui deve estar, né, vou abaixar aqui mais ou menos menos 12, que já é ali o padrão, né, que eu trabalho no show. Por mais que eu deixo batendo em praticamente menos zero ali, eu abaixo o fader, né, aqui do nosso canal de Sound Effects para ficar mais baixo. Então aqui ele já vai estar batendo em menos 12 aqui durante o show, tá? Então agora vamos configurar um outro efeito aqui, mais uns 2, 3 para vocês verem de novo na prática. Então beleza, vamos configurar aqui, ó, o Dó sustenido 1, tô apertando, ele já tá acendendo aqui. O segundo efeito que eu coloco, família, é esse impacto aqui, ó, quer ver? Deixa eu achar ele. Esse daqui, ó. Ele também é um efeito muito legal pra gente fazer, tipo, transições, drop, tá ligado? Começo de música. Então eu gosto muito de utilizar ele. Então venho aqui, ó, arrasto pro meu C1. Ó, ele já veio com o Velocity de padrão, tá? Então vou tirar o Velocity e aumentando o volume até ele chegar aqui mais ou menos na marquinha de menos 12. Menos 12 agora porque eu presetei aqui, tá? Então se eu tivesse no menos 0, era para chegar mais ou menos em menos 0. Então vamos deixar aqui em menos 12 para vocês não ficarem surdos.
Pronto, certo? Vamos fazer mais um aqui, ó. Vamos pegar o segundo efeito que eu utilizo, cara. É o impacto profundo aqui, ó. Esse cara aqui, ó. E eu gosto muito de utilizar o impact, né? Esse primeiro que eu já coloquei aqui, junto com esse impacto profundo. Então se liga, ó. Vou selecionar aqui o próximo pad, né? Vou arrastar aqui pro Ré. E ó, abaixei o Velocity e vou aumentando aqui até ele chegar mais ou menos em menos 12 aqui, ó. Pronto. E eu utilizo os dois juntos, ó. Sacou? Porque daí ele traz tanto, tipo assim, o grave desse primeiro aqui, né? Que eu acabei de colocar. E também o agudo e o reverb mais extenso aqui, né? Desse outro aqui que é mais... Então, cara, essa junção é muito legal na hora que vai acabar a música, principalmente, né? Quando o Amandes corta ali no seco, a banda para e tal, eu já... Aí traz essa atmosfera, tá ligado? E eu também acabo usando muito a águia junto com esse segundo impacto, tipo... Porque vem a águia e vem um impacto que dá essa cauda que mantém, então traz um peso a mais ali também pros drops, tá ligado? E é isso, família. Vou colocar um último aqui, né, que é o gemidão. Cadê o gemidão aqui, ó? Gemido gata. Aqui no nosso Ré sustenido. Abaixei o Velocity. Aumentei o volume. Então é isso, família. Muito simples você configurar, tá? Se você for também utilizar aqui as teclas de baixo, igual eu faço, o que você vai fazer? Mesma coisa, você vai apertar aqui a tecla, certo? Ó, só que se liga, eu tô apertando aqui a tecla Fá. Detalhe importante, tá? Se você lembrar da nossa aula de mapeamento, onde eu mapeei para ligar e desligar os efeitos de voz, né? Que são esses efeitos aqui, ó. O telefone, o doubler e o metal flanger, eu configurei para eles estarem em dó aqui, telefone, o ré, que é a voz do cão miúdo, e o mi, que é o flanger, certo? Então você não vai utilizar essas teclas aqui, porque você já utilizou para poder fazer o mapeamento de ligar e desligar os efeitos. Então você vai usar de Fá para frente, tá ligado? Essas duas teclinhas aqui, eu gosto de usar elas para ligar e desligar os efeitos. Porque durante o show, cara, eu monto duas sessões aqui de Sound Effects. Como assim duas sessões, tio? Eu duplico esse canal aqui, porque o que tem de efeito aqui não tem nesse daqui e vice-versa. Nossa, mas você usa tudo isso? Sim, porque quando muda a atmosfera das músicas do Vino, né? Quando a gente tá nos primeiros blocos ali, que são as músicas mais agitadinhas e tal, eu tô usando os efeitos aqui desse Sound Effects, e daí quando muda pra atmosfera das músicas mais love, mais lowzinha, assim, slow, eu acabo, tipo, mudando também os timbres, chego numas percussões ali mais R&B, mais plugzinho e tal, então eu ativo e desativo o Sound Effects através desses botões aqui. Ah, detalhe, eu já tinha falado isso, né, mas eu vou falar aqui também nessa aula. Para o som funcionar referente ao MIDI, você tem que deixar ativado o RECzinho. Então se eu desativar, ó, eu vou apertar aqui, ó, ele não vai funcionar. Então precisa estar ativado o REC para poder funcionar os efeitos ali, né, o Sound Effects do canal que você quer. Então, ó, agora está selecionado. E eu faço o mapeamento dessa seguinte forma, ó. Eu entro aqui no modo MIDI, Ctrl M, e eu clico aqui, ó, em cima desse RECzinho e aperto aqui no Dó sustenido. Aí, beleza. Aí eu venho aqui, ó, nesse outro drum REC aqui e aperto o Ré sustenido. E agora se liga. Quando eu aperto o Ré sustenido, ó, ele desliga o RECzinho desse efeito aqui e passa para esse, e quando eu aperto o Dó sustenido, ele inverte. Então eu consigo fazer essa variação com um único clique aqui para poder mudar essa página, tá ligado? Tem algumas controladoras que você tem, tipo assim, lado A, lado B, que você consegue fazer isso até mesmo na própria controladora. A minha não faz isso, então por isso que eu adaptei aqui pro Ableton, tá? E pra mim funciona.
Então, passando aqui mais uma visão para vocês. Vou deletar esse outro aqui, certo? E é isso. Então, aqui só mostrando as teclas agora, tô apertando o Fá, ó, certo? Só que se você reparar, aqui embaixo, ó, onde estaria o Fá, que é o F1 aqui, F1, pegou a visão? Fórmula 1, caralho. Tá moscando? Então, ó, o F1 aqui, ó, ele não está aparecendo que tá sendo reconhecido. Por quê? Se você reparar, ó, ele tá aparecendo um quadradinho amarelo aqui em cima, ó. Ou seja, na hora que eu clico aqui, ó, ele vai mudar como se fosse uma oitava acima. Então, o F, que seria o F1, na verdade é o F2, que é uma oitava acima. Então, você tem que reparar isso também. Porque se você estiver apertando, por exemplo, ó, tô apertando aqui a tecla Dó, tá vendo, ó? Tô apertando aqui e não tá aparecendo nenhum pad aqui, ó. Por quê? Porque ele tá numa outra oitava, ó. Então, ele está aqui, certo? Então, você sempre vai apertar a tecla que você quer configurar, o one shot, né? O sample, e você vai ver aonde que tá tocando. Então, você vai achar aqui, ó, nos quadradinhos, esses quadradinhos aqui do lado, tá? Então, esse F aqui, que seria o Fá, ele tá aqui no F2. Então, vou pegar e vou arrastar aqui um efeito pra cá, ó. Vamos pegar o dinheirinho, que é o que eu uso aqui nesse padzinho, ó. Então, beleza, ó. Já configurou. Mesma coisa, abaixei o Velocity, vou aumentando o volume aqui, ó. Opa, foi muito. E é isso. Então, a gente já começa a ter o pad, ó. E agora a criatividade, né, é com você, meus queridos. Então, só resumindo aqui tudo, né, o que eu passei nessa aula em 30 segundos, você vai selecionar o Drum Hack num canal MIDI, certo? E daí, a partir disso, você vai apertar a tecla aqui, ou o pad do seu controlador MIDI, ver, identificar aonde que ele tá sendo, né, tipo, aonde que ele tá funcionando aqui no seu Drum Hack, certo? Então tá aqui, ó, por exemplo, tô apertando uma outra tecla aqui e eu vou pegar o sample e arrastar para aquele pad, para aquela nota, certo? Depois que eu arrastei, vou pegar um outro aqui, ó, que é uma buzina também que é muito utilizada, né, ó. Depois disso, você vai zerar o Velocity sempre, ó. Ui. Certo? E daí você vai aumentando o volume até ele ficar próximo de menos 12, no caso menos 0 aqui, só que aqui tá menos 12 porque eu abaixei, certo? Ó. Certo? E agora é com vocês. Então é isso, meus sobrinhos. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Bora continuar estudando para virar um tuner pro e um sonoplasta de respeito. Tamo junto!